Opa, já estamos no ar. Vamos chegando, pessoal. Dá um tempinho para vocês entrarem. Bora compartilhar a live, compartilhar o link, fortalecer as narrativas pretas, narrativas periféricas, por outro futuro possível. Bora compartilhar, disseminar, porque o Facebook, gente, é isso, né? Engajamento aqui é a nova luta brasileira. Mas bora lá, pessoal. Salve quem já tinha aí marcado o lembrete, já está online. Obrigado pela presença. Essa é a segunda live de uma série, né, de uma semana, que eu e a galera da Movimentação Juventude Negra Política se dispôs a fazer, propondo aí diálogos com pessoas super relevantes no cenário político brasileiro e pessoas que vêm da luta popular, que têm conhecimento de causa, conhecimento técnico, mas mais que isso, pessoas que têm comprometimento com a luta popular, com o direito à vida, com políticas públicas que garantam os direitos básicos para todas as pessoas, sobretudo as pessoas que foram vulnerabilizadas pelo processo de superexploração do nosso país e do nosso continente. Hoje eu vou trocar ideia com a Dani Monteiro, que é deputada estadual do Rio de Janeiro, da bancada do PSOL, uma grande parceira, grande irmã de luta, grande referência, e vamos abordar temas diversos de relevância para a opinião pública e que podem, de alguma forma, colaborar na elucidação do caos que a gente tem vivido, né? Nós não estamos aqui para dar soluções para ninguém, mas apresentar possibilidades a partir de reflexões que partem de nós, de pessoas que são assim como vocês, né? Para quem não me conhece, rapidamente, pessoal, eu sou do Pente, eu sou de Belo Horizonte, eu tenho 32 anos, eu sou publicitário e especialista em opinião pública pela Faculdade de Ciência Política da UFMG. Atualmente, eu componho os mandatos coletivos da Gabinetona na assessoria parlamentar da deputada federal Áurea Carolina, da deputada estadual Andréia de Jesus e das vereadoras Cida Falabella e Bela Gonçalves, em Belo Horizonte. A Gabinetona é esse mandato coletivo sem precedentes na América Latina, que tem uma plataforma múltipla, complexa e articulada nos 3 níveis do legislativo. Também compõe algumas movimentações cidadãs com incidência relevante no cenário, então eu faço parte da movimentação Muitas, também integro a rede nacional Ocupa Política, que é uma rede a qual a Dani também faz parte, vai falar um pouquinho para a gente, e também integro, na verdade, sou co-criador da movimentação Juventude Negra Política. Bom, depois dessa apresentação longa, vamos direto ao ponto, né? Convidar a Dani para entrar, porque, na verdade, a gente veio aqui para falar de outras coisas e não de mim. Então, vocês aí da casa de vocês, recebam Dani Monteiro com a salva de palmas! Olá, Salve, tudo bom? Boa Dani! noite. Boa noite, Du. Boa noite, galera que está aí acompanhando essa live aí maravilhosa. Tamo junto. Política preta ocupando a política em BH, no Rio, e ocupa a política no Brasil inteiro. É isso. Total, irmã, já chegou dando recado, eu gosto dessas. É isso aí. Vambora, vamos que vamos. Bora, que bom, Dani. Só força, irmã. Obrigado por você ter topado, viu, mais uma vez, trocar essa ideia, né, comigo nessa sequência de lives e diálogos aqui, feitos pelo Facebook, né, propostas por mim e pela movimentação Juventude Negra Política. Dani, muito importante nesse cenário, esse contexto que a gente tem vivido de acirramento, né, na garantia dos direitos, na garantia do sistema basilar, que é a democracia. Quero que você saiba que te ver enquanto representante pública é um orgulho imenso para nós, e não só para nós, tenho certeza que nossos ancestrais devem tremer onde eles estiverem, de ver com a garra e a Axé. competência o trampo que você tem desembolado aí junto à sua equipe na Alerj, né, no Rio de Janeiro, Dani. Então, de início, eu te agradeço demais.
E te peço aí, se apresenta para esse povão aí, Dani. Quem é você? Opa, valeu. Então, obrigado novamente, né? Reiterar, agradecer o convite do Pente, também a Juventude Negra na Política de BH. Eu acho que esses movimentos são fundamentais, seja pela nossa sobrevivência, em primeiro ponto, é importante colocar, mas seja também pelo direito à liberdade e aos nossos sonhos, que eu acho que também é um pouco do que a gente vai pautar nessa live. E aí, me apresentar um pouco, é isso, né? Sou Dani Monteira foi ótimo, né? Dani Monteiro, deputada estadual, a única jovem negra a ocupar uma vaga no parlamento aqui fluminense de 70 deputados. Sou estudante de ciências sociais, militante do coletivo Rua, ajudo a impulsionar a rede de pré-vestibular popular Mais Nós e construo também diversas iniciativas de território e trabalho de base também do pessoal. Então, acho que é importante, né, dizer que antes de ser militante, antes de ser deputada estadual, eu sou militante e me referencio muito na construção de base como fundamental para construir pontes de políticas públicas possíveis. Então, meu mandato é espaço coletivo e democrático para chegada dos movimentos sociais em gerais. Eu tenho atuação prioritária na área das pautas, né, de mulheres, de juventude, de território, de cultura e educação, mas o nosso mandato está aberto e é coletivo para todos os movimentos sociais fazer uso. Então, acho que é isso aí, um pé na institucionalidade e mil fora deles. A gente vem construindo um mandato muito importante aqui na conjuntura do Estado do Rio. Que massa, Dani, que alegria, assim, viver esse momento, né, de ampliação das possibilidades de radicalização democrática é de extrema alegria, né, embora o cenário não tente nos fazer chorar, né, é importante reconhecer esses avanços, né, Dani? E, bom, eu fiquei sabendo, um passarinho me contou, que você é neta do Nordeste brasileiro, né? Filha da favela, né? Que você vem do Morro de São Carlos. E a partir da sua identidade enquanto mulher preta, que desde a adolescência estuda e trabalha, né? Que é uma realidade para nós, jovens negros, desde muito cedo, na verdade, desde a pré-adolescência, na maioria das vezes. Queria saber de você, Dani, como uma organização coletiva pelo direito à educação e à cidade contribuiu para a construção da sua identidade e trajetória política. Vamos lá, então, dou referência devida aí, inclusive buscar essa ancestralidade, uma anedota aqui pequenininha, buscar essa ancestralidade, esse reconhecimento dos meus avós nordestinos migrantes aqui para o Sudeste, foi inclusive encontrar na minha ancestralidade também bastante predominância dos povos originários aqui do Brasil. Uma curiosidade é que dois avós meus vieram de uma cidadezinha lá do interior de Alagoas chamada Palmeira dos Índios, que é uma remanescência, né, de resistência indígena e quilombola também, porque fica ali no entorno da região de Palmares. Então, é uma história interessante sobre a minha família que buscar isso me fez verificar ainda mais nessa ancestralidade africana, mas também perceber uma ancestralidade aqui das Américas. Que massa. Ah, mas vamos lá na perguntinha que você fez aqui para gente. Então, para gente, eu tenho uma mania, né, dessa atuação coletiva do mandato, então fico meio Sim, falando a sim. gente. É ótimo. Porque Mas é vamos nós lá, né? mesmo, Dani. É porque é nós mesmo, né? Exatamente. Como uma criança nascida e crescida, né, na favela de São Carlos, eu percebi e tive duas coisas, né, duas fundamentais. A primeira é que quando você nasce na favela, e a favela de São Carlos, um parênteses aqui, que também ela é no centro da cidade do Rio de Janeiro. Isso é um diferencial. Então, ali eu nasci exposta a uma contradição muito grande, porque quando eu estava no morro, eu estava nas casas de barraco, nas casas mal construídas, com poucos direitos, sem saneamento básico, sem água potável, enfim, uma série de restrições.
Quando eu descia o morro, eu estava de cara para a Prefeitura do Rio, o prédio da Prefeitura é de cara para o São Carlos. E eu estava de cara para o Centro Comercial e Empresarial do Rio de Janeiro também. Eu estava ali do lado do Sambódromo. Estou falando aqui algumas referências importantes que é ali muito próximo. Então, era uma contradição porque eu via o debate que dá corpo ao à construção da cidade, que é esse debate do progresso, do crescimento, dos prédios, né, do fortalecimento da cidade a partir dessa urbanização. Eu via que isso não chegava na minha favela. Eu lembro que na década de 90, ali do lado, eles estavam construindo um heliporto, que seriam, né, uma cadeia de prédios empresariais, onde teria pontos para os helicópteros aterrissarem. Gente, isso era um tipo de progresso que, para quem ainda carregava lata d'água na cabeça, era muito discrepante. Então, acho que essa questão da cidade foi fundante para mim, nessa percepção de vida mesmo, de dia a dia, de ir para a escola, de às vezes não poder descer porque tem operação policial, de não poder sair de casa, de ver meu irmão, que é homem negro também, que tem uma outra vivência de favelas, os homens negros, por essa criminalização muito forte dos agentes de segurança. Então, assim, essa foi a experiência de cidade que foi me levando. E acho que com o tempo, né, os mega eventos e tudo que aconteceu aqui na cidade do Rio de Janeiro, que abre um tempo histórico em 2007 no PAN e fecha em 2016 nas Olimpíadas, é um marco de mudanças na cidade muito grande. E aí, para finalizar, a luta pela educação foi a oportunidade que eu tive. Porque para a criança que nascia lá no São Carlos, sempre se perguntava quando você ia fazer alguma coisa se dava dinheiro. Você pintava um quadro e falava, olha, mamãe, o quadro que eu pintei. Oi, filho, isso dá dinheiro? Não, então esquece isso. E aí a única coisa que se ancorava para você poder sonhar, que era conciliar o tal do dar dinheiro com oportunidade, com sonho, com desenvolver habilidades, era a educação, era a escola pública. Então, tenho muito orgulho de ser filha da escola pública e ter chegado a uma vaga de cotas na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E ali a luta pela permanência estudantil, a luta pelo ingresso de outros estudantes negros, cotistas, me fez perceber a centralidade da educação numa luta por um outro futuro possível, como é um pouco a proposta aí da live. Então, a luta pela educação e a luta pelo direito à cidade é fundante de quem hoje eu sou. E eu não estou falando só da Dani deputada, eu estou falando da Dani militante, da Dani que também pensa e formula política coletivamente com uma galera. A gente anda de bonde, né, Du? Se aqui como a de negra política é um bonde, não é só o Du, é um bonde, aqui no Rio também eu tenho o meu bonde. E é isso, acho que parafraseando Marx, a luta de classes se divide entre quem é do bonde e quem não é do bonde. Então a gente é contra quem não é do bonde e vamos derrubar eles aí. Adorei, é isso. Vamos atualizar, né, esses referenciais teóricos e que foda, adorei. Dani, e do início, pois é, você traz essa contradição, né, entre o morro e o asfalto, né, viver tão próximo de onde há bonança, né, o exagero, a sobra, e muito próximo não ter acesso a coisas básicas, né, como, por exemplo, saneamento básico e tal, e ser posto sempre, né, muito curioso que essa narrativa, Dani, eu me encontro quando você fala, né, o que você vai fazer que dá dinheiro que não dá, né, o colocado para nós é cruel, assim, mas que bom que nós conseguimos burlar esse mecanismo, né, de nos prender em determinadas lógicas e ciclos, e estamos aqui hoje trocando essa ideia, Dani. E no início da conversa você trouxe um referencial muito foda, que bom que você disse, eu não sabia, sobre a sua ancestralidade, né, de onde vieram seus avós, e essa interseção ameríndia, né, dos povos indígenas, desse território. Isso diz muito da nossa identidade, que hoje, assim como a gente luta para ocupar a política, a gente também segue lutando para reavivar essas histórias e narrativas, né, que são os nossos pertencimentos que foram apagados em grande medida. E aí, nessa pegada, eu queria saber de você, Dani,
Quais estratégias você utiliza, ou como você percebe as possibilidades de reconstruir e fortalecer cotidianamente as identidades, né, no caso, as nossas várias que carregamos, que são sobretudo, né, que não são, sobretudo, brancas, nem masculinas, nem héteras, nem cristãs, e nem burguesas. Como reconstruir e fortalecer, Dani, em meio a tanta violência, né, baseada na lógica da branquitude? Sim. Acho que a gente já parte daquele pacto que a Conceição Evaristo descreve muito bem, que é combinaram de nos matar e a gente combinou de não morrer. Então, qualquer referência à estratégia de construção que a gente faça, não só nesse momento de pandemia, mas em qualquer outro momento da história, e aí eu estou dizendo desde os navios negreiros saídos de África até o aporte aqui, toda a rotina de colonização que foi construída nesse país. Então, qualquer referência, né, tomando qualquer referência que eu faça, as estratégias para esse momento, a gente está falando de uma estratégia que parte da premissa da sobrevivência. Então, não é de agora, não é do contexto da pandemia, embora a gente vai falar mais durante a live, certamente, e a gente vai poder descrever, caracterizar um pouco, refletir sobre o quanto que essa pandemia atinge os mais pobres, os que moram nas periferias, o povo preto em geral, mas acho que contextualizar também que já vivemos em caráter de sobrevivência de muito antes. Então, acho que as estratégias passam pela criatividade de quem sai do lugar da base da pirâmide social. Tem uma frase que eu gosto muito, porque eu me referencio muito no rap. Você também. Acho que esse papo vai ser bom, inclusive, por isso. E aí tem Sim, um cara. adoro. Adoro. Tem um cara que eu gosto muito, que é o Rashid. E ele tem uma música que ele fala, né, que a desesperança nos torna reaça. E aí, cruzando com algumas outras coisas, né, que eu fico também pensando e vendo, o quanto que quando você fala também da morte de uma pessoa preta, você está falando do desmembramento de uma família inteira. E aí, a próprio relato do pai do João Pedro, quando se reporta ao Witzel, ele traz esse elemento, e essa música mesmo do Rashid que eu citei, ela faz uma reflexão para mim que é muito forte, que é assim, a cada 23 minutos, não é que morre um jovem negro, a cada 23 minutos uma mãe preta fica de luto, porque você fala também do que a continuidade do que fica, né, do adoecimento dos que ali estão. Então, Sim. eu estou tentando trazer esses elementos todos para contextualizar que a nossa estratégia é pela sobrevivência, e a gente segue fazendo referência e memória aos que tombaram antes de nós, né? Nesse pacto que a gente fez pela sobrevivência, a gente não sabe exatamente onde vai dar, mas até aqui, né, até onde a gente chegou, a gente segue sobrevivendo e saindo por cima, de alguma forma. E aí é óbvio que de maneira nenhuma dá para dizer que a gente continuar aqui com a nossa identidade, reivindicando ela, sobrevivendo através da cultura, do fortalecimento do território. Eu não estou dizendo que a gente ganhou tudo, né? Os caras estão tirando e estão tirando muito da gente. Um Sim. salário mínimo para o trabalho que os braços negros fazem é absurdo, assim, tipo, você pensar o que uma doméstica, uma diarista, uma pessoa que trabalha de camelô ali no varejo também das mercadorias. Se você pensar, essas pessoas trabalham muito e ganham muito pouco, né? Então, não estou fazendo um comparativo que a gente está super por cima, mas se a gente for fazer uma reflexão, a gente está saindo bem a beça na história, né? Porque eles tentaram matar, exterminar a gente de todas as formas, usar os nossos corpos, os nossos sonhos, as nossas tecnologias e ciência, usam, né, tudo ao limite. A apropriação não é só cultural, é intelectual, a apropriação da nossa ancestralidade, da nossa espiritualidade, é de tudo, né? Então, eu acho que pensar que a gente está aí, a maioria desse Brasil, que vem sobrevivendo, e as principais
coisas que o Brasil construiu, ela tem a mão do povo negro, e não só a mão, a cabeça, o braço, a perna é muito forte, porque os maiores jogadores de futebol são negros, o que há de mais vivo e rico na cultura popular, desde a MPB até a cultura ali de esquina, de roda, de praça, é a mão do povo negro que está ali. Então, acho que esse reconhecimento de que a gente segue acumulando derrotas e vítimas desse genocídio, mas que a gente é vencedor também nessa história, eu acho que é um parâmetro importante. E aí as nossas estratégias acho que perpassam por isso. E aí, para finalizar, acho que essas estratégias elas estão vinculadas a essa identidade e território. Não há trabalho popular que não se ancore em identidade, cultura e território. Esses, para mim, são os três marcadores centrais. Não existe. Se você me citar aqui um trabalho popular sem um desses três marcadores, eu desconheço. E aí a esquerda também, que se coloca numa análise da conjuntura e adota a posição mais radicalizada sem considerar esses fatores, ela certamente está desgrudada, desgarrada deles. Então, acho que tem muita, hoje, opinião rodando no campo progressista e pouca estratégia de trabalho ali territorial, pouca estratégia de trabalho que seja cerceado pela identidade e cultura. Total, Dani. Aqui na movimentação Juventude Negra Política, nós estamos construindo, né, uma tese, né, um programa de incidência, e a gente aborda a questão da periferia ativa, sabe? E é justamente vinculada a essas bases territoriais, onde as identidades dos sujeitos que ali residem têm que ser prioridade na construção dos processos, das políticas públicas, e aí esse processo, né, a gente defende que não seja uma coisa meramente simbólica, né? Obviamente o simbólico é muito potente, mas como criar mecanismos, né, para que nos territórios a gente possa radicalizar a presença, participação e escuta desses sujeitos. Dani, muito, muito bom sua análise aí. E agora, Dani, queria passar para um outro ponto, assim, que eu acredito que seja muito importante as pessoas saberem, né? As pessoas nos veem e nós estamos ligados que nós não somos seres chapados e nós não começamos o corre agora, né? 1000 anos de caminhada e você foi assessora da nossa querida Marielle Franco, né? Foi quando a gente se conheceu no Ocupa Política em 2017, inclusive quando você apresentou a sua candidatura, né, a deputada estadual no Rio. Sim. Foi ótimo, né? Foi. E eu queria saber, pois conta pra galera, contar pra gente, compartilhar um pouco, porque como foi a sua experiência enquanto assessora da vereadora Marielle Franco. E eu peço para você falar, porque é recente também, Dani, observarmos na política institucional assessorias parlamentares negras com autonomia de trabalho, autonomia relativa que seja. A gente observou muitas das vezes ao longo da história lideranças comunitárias serem cooptadas e esvaziadas de sentido, tendo a sua luta esvaziadas de sentido por parlamentares brancos, burgueses, que não residem em territórios periféricos, não conhecem de longe a realidade. E a experiência, né, tanto dos mandatos da Gabinetona, os mandatos que compõem o Ocupa Política, como o seu mandato, tem essa experiência também de radicalização na composição das assessorias, e assim como o da Mari também. Então, eu queria que você falasse como foi o processo de atuar como assessora da Mari. Sim. Vamos lá, né? Então, acho que você trouxe uma pergunta que é central, porque isso eu sou filiada no PSOL desde 2014. Como eu falei lá no início, essa luta pela educação pública a partir da minha vaga na UERJ foi me levando à luta pelo direito à cidade e isso perpassou muito por quanto que o PSOL tinha ali não só posicionamentos, mas ia conduzindo esse posicionamento de um modo que era encantador, né? Antes de tudo, acho que era encantador, mas que era coerente, que era centrado. Isso foi me colocando no partido. Então,
eu fiz várias campanhas aqui do PSOL. Eu fiz a campanha do Freixo, a primeira campanha do Freixo a prefeito em 2012. Foi quando eu comecei a militar e conheci o PSOL, inclusive. Participei da campanha dele de 2016 também, inclusive dentro da equipe de mobilização, construindo essa parte de favelas e periferias. E aí também outras candidaturas proposicionais nesse período eu também fiz. E eu sempre tive muito acordo com a linha política no geral, assim, eu olhava, aquilo era o melhor possível, sabe? Porque no final, lutar, por exemplo, por assistência estudantil era fundamental, porque não importa que o movimento estudantil é majoritariamente branco, feito por filhos da classe média. Quem precisa de bandejão, Rio Card, bolsa é estudante cotista. Então, essa vitória é mais importante, mais central para a gente. Então, eu sempre consegui, né, fazer essa reflexão dentro de mim e ir ali, né, junto. Eu via que os deputados que estavam em prol da luta da UERJ eram os deputados do PSOL. Quando eu ia lutar pelo direito à cidade, eram os vereadores do PSOL. Então, era a militância do PSOL que estava ali. Mas aí, em 2016, a gente chega num fato inédito para a gente também, que foi a construção da campanha da Mari. E aí é quando você alinha a linha política com representatividade. Porque a representatividade vazia por si só, ela também não nos interessa. É importante dizer que esse liberalismo aí, que antes utilizou nossos corpos para adentrar no capitalismo, porque foi a acumulação primitiva sobre a escravização dos corpos negros que permitiu a revolução industrial e o acúmulo ali para o capitalismo. Então, é importante esse mesmo espírito, inclusive eu diria espírito inglês, que pautou a escravização, depois pautou a libertação dos negros e agora vem pautando que creme para cabelo preto dá dinheiro, que fazer comunicação e fazer mídia voltada para o povo preto dá dinheiro. E não é um processo de reparação histórica, é só um processo comercial. Sim. Então, essa identidade vazia também não nos interessa. Mas alinhar representatividade com alinhamento político foi uma felicidade que eu não sei te descrever, mas imagino que você entenda pela construção que foi aí da candidatura da Áurea e as candidaturas da Gabinetona em 2000. Gabinetona não, né? Das muitas. Muitas, isso. Das muitas em 2016. Então, sim, acho que você entende esse sentimento e foi muito potente. E aí a gente fez uma campanha para fazer 7 mil votos e fez 46 mil votos. Então a gente arrasou e entrou com moral lá em cima para pautar do jeito que a gente queria. E a Mari pautou. Ela pautou uma assessoria majoritariamente de mulheres, de pessoas pretas, dando oportunidade, se pautando também por uma construção política que não é só de uma avaliação de um quadro técnico, né? Mas dando essa experiência da vivência, essa experiência política, essa expertise como algo também que é inerente ao currículo. Então, a gente montou um mandato capaz e potente. E aí eu tenho muito orgulho de ter feito parte da construção que tangia a juventude periférica e favelada. Era ali muito do que eu contribuía para o mandato, tentar fortalecer essa nova geração política que a gente está vendo surgir aí nas favelas e periferias das grandes cidades. Era um pouco da minha tarefa lá e foi assim, foram 1 ano e 3 meses de muitas surpresas e muita potência. Ainda é muito difícil tentar lembrar de tudo, porque a gente meio que bloqueia para não... para a gente se ver na herdeira da mesma luta, literalmente, mas a gente tenta bloquear um pouco para não estar tão presente ali no cotidiano, mas não tem como. E, inclusive, eu reconheço do ancestralidade a partir disso. Eu vejo que o que a gente está vendo aí agora no Brasil, em relação à interferência do presidente na Polícia Federal e a fixação que ele tem com o caso da Marielle, o quanto que hoje a gente não sabe ainda quem mandou matar a Marielle, mas a pergunta que a gente já tem ali, quem apertou o gatilho, nos leva também a desbaratar a milícia do Rio de Janeiro. Eu tenho uma sensação que é como se ela ainda estivesse militando com nós, porque ancestralidade é isso, é o seu corpo físico não está aqui presente, mas o seu espírito
as suas ideias, elas seguem vivas através da vida de outros, através da boca e da luta de outros, mas ela segue presente. Então, hoje eu vejo que a milícia ainda dorme com medo aqui no Rio de Janeiro, de Marielle Franco. Ela não está Sim. entre nós, mas a sua luta, a sua memória, a sua trajetória está. Porque se tem algo que a milícia teme, se tem uma investigação que faz eles gastarem dinheiro, o que quer que seja, poder e influência para que não chegue até eles, o que eles temem é essa investigação de quem mandou matar a Marielle. Então, ancestralidade para mim é isso. Infelizmente, a gente reconhece na dor, mas é um reconhecimento também importante. Queria que ela estivesse militando aqui comigo, me visse deputado, estivesse vereadora aí e a gente trocando várias coisas. Mas se eles tentaram apagar ela, eles não conseguiram, não, porque ela está aí firme e está sendo um pesadelo deles, como ela sempre gostou de ser o furacão que chega e não passa invisível de jeito nenhum. De jeito nenhum. Ô, Dani, de fato, tentaram apagar a Mari, mas, na verdade, reacenderam uma chama em nós, né? Essa perspectiva de ancestralidade que você traz é algo que eu respeito muito e que tem me movido nesse processo de luta pela ocupação da política, né? De levar a cabo, né, a fim e ao cabo, essas possibilidades de transformação dessa estrutura, entendendo que por toda a história nós somos alijados da participação efetiva política, né? E a Marielle anuncia isso, né? Assim como em 2016, concordo plenamente com você, foi uma situação assim, uma loucura perceber quando a gente se deu conta, né? A Áurea sendo eleita aqui, a Mari aí no Rio, a Thalíria em Niterói, e aquela coisa louca, e a gente falou assim, gente, o negócio está acontecendo mesmo, assim, o que a gente tanto lutou em continuidade, obviamente, as lutas dos movimentos negros, dos movimentos de mulheres pretas, jovens, a gente conseguiu hoje abrir, alargar esse gargalo, ainda que pequeno, é um grande avanço, né? Entretanto, a gente sabe que os desafios são gigantescos porque a gente precisa lidar com a violência política, né, Dani? E a violência política está posta para nós dentro, inclusive, dos espaços institucionais. Nesse processo, né, você traz um pouco da memória da Mari, como essa referência potente. Eu lembro o dia que eu conheci ela, Dani, vou falar aqui rapidamente, porque foi no Ocupa Política, aqui em Belo Horizonte, na Ocupação Maria Carolina de Jesus. E aí a gente já havia conversado alguma coisa antes, eu acho. Eu não sei se foi com você, alguém da assessoria. Ela sabia quem eu era, né? Que eu era assessor da Áurea Carolina. E aí, quando a gente se viu, a gente se abraçou, aquele abraço forte, e ela me deu um tapão nas costas, Dani. E do peito, me deu um tapão com uma energia, menina, sabe? Mas aquela força, aquele furacão, aquela potência. Aquele tá bom que tu faz assim o ombro. Que você dá uma. Eu falei, epa, é isso aí mesmo. Mas essa nossa, né, forma de se comunicar, nessa corporeidade, esse contato, né, tem muito do afeto que a gente se disponibiliza a trocar com nossos pares. Isso é revigorante e é incrível, assim, né, porque eu me lembro como se fosse hoje, desse momento, e, claro, você, como assessora dela, tem, acredito, várias histórias para contar, mas hoje a gente ainda, né, como você bem disse, né, a Marielle segue sendo e seguirá sendo o pesadelo dessa galera, e nós estamos aqui para dar continuidade nesse corre, nessa luta, nesse legado, né, com muito respeito à família e a todos os que estão mais próximos. Recentemente, o STF julgou, né, a não federalização do caso, né, Dani? Que havia uma grande pressão para que o caso fosse federalizado, e como você já bem disse, essas iniciativas empreitadas do presidente em interferir na Polícia Federal provavelmente traria grandes ônus, né, ao processo, né, de investigação do caso da Mari, que ainda não está concluído. Eu queria que você falasse para a gente um pouco, Dani, como está o clima aí no Rio. Bom, a gente acompanha pela televisão, a gente, né, não tem nenhuma pessoa ingênua aqui, a gente sabe que o Rio de Janeiro está um caos, um estado de exceção absurdo,
mas especificamente sobre esse caso, né, porque vocês fizeram uma mobilização maravilhosa, né, foram mais de 150 mil assinaturas, né, numa petição pressionando mais de 200 organizações da sociedade civil, e vocês, né, que você, Mônica, Renatinha e várias outras figuras aí do Rio que atuavam com a Mari na linha de frente, né, o Instituto Marielle Franco também com a Aniele, puxando essa campanha, assim, que teve êxito, mas a luta continua, né? O caso não foi federalizado, e aí queria que você falasse um pouco desse contexto, Dani, do porquê, porque eu acredito muito das pessoas que nos assistem não sabem, mas do porquê vocês não queriam que fosse federalizado e como está a luta, a resistência aí, porque a gente sabe também que os milicianos que ocupam aí as casas legislativas e os fundamentalistas também estão lutando contra, né, essa questão. Se você pudesse dar um panorama para a gente, acredito que seria de grande importância, amiga. Então, a gente tem dois argumentos centrais para lutar pela não federalização desse caso. É, o primeiro argumento era um pouco do que eu já estava falando, né? O quanto que a execução da Marielle tem a ver diretamente com aqueles que mandam na cidade no estado do Rio de Janeiro, né? Aqueles que dão as cartas. O que já tem até então, né, apurado pela investigação da polícia, que coloca aí aqueles que não foram os mandantes, mas que executaram, né, a encomenda dessa execução da nossa companheira, eles são de uma organização chamada Escritório do Crime. O Escritório do Crime é uma articulação entre ex-agentes e agentes reformados das forças de segurança pública no geral, que operam serviços para aqueles que têm controle, né, do território a partir de movimentações como o jogo do bicho ou mesmo o controle territorial da milícia. E a gente viu o quanto que esse escritório do crime veio se articulando e crescendo, porque isso começa como algo que vai cobrando aluguel das pessoas pela segurança da rua. E a gente já chega a situações como os prédios da Musema, que a gente viu aí que desabou, fez várias vítimas e deixou inúmeras famílias desabrigadas. Prédios construídos de modo totalmente irregular, e que contavam ali com o apoio não só do aporte da milícia, não só ali no território, mas fora. A mesma desembargadora que assinou essas obras, a vistoria dessa obra, é a desembargadora que fez denúncias, falsas denúncias à memória da Marielle, que quando a Mari foi executada, colocou imagens e fake news sobre Marielle ser associada a facções criminosas e ter relações com traficantes. Assim, a nossa luta pela vida de maneira nenhuma pode ser confundida com essa criminalização, e essa confusão que é feita só demonstra o quanto que somos criminalizados independente de qualquer coisa, né? Que é aquela presunção de inocência não existe para gente. Então, você pega essa relação do escritório do crime aí e você pega o que tem de Bolsonaro nesse processo, porque o vizinho do presidente foi o cara que estava dentro do carro. Foram pegos 117 fuzis na casa dele. Então, inúmeras aí situações fazem com que a gente tenha esse primeiro argumento, que há muito que se descobrir. A execução da Marielle coloca, né, desvenda diversos controles e esquemas de corrupções e controles territoriais aqui do estado do Rio de Janeiro. E aí eu acho que isso caminha, né? Na verdade, eu fui juntando a primeira e a segunda, porque a segunda é exatamente isso, né? O interesse direto do presidente e essa interferência que ele tem feito na Polícia Federal. Todas as investigações possíveis à gestão do governo Witzel, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro. Mas não dizer que hoje essa ação ela tem uma interferência política forte do presidente da República, e que a busca que foi feita no computador e no celular do governador traz essa polícia política, um fator central. Então, resumidamente, a gente era contra a federalização
porque a gente acredita que estamos aí, né, quase que 2 anos sem essa resposta, aliás, 2 anos, e a gente segue tendo ainda, né, se fosse federalizado esse caso, ele traria para a gente ainda mais incertezas, porque colocaria ainda mais em visibilidade a não preferência e predisposição pela resolução desse caso. Boto fé demais. Cenário super complexo, hein, Dani? Rio é o caso à parte no Brasil, viu, irmã? A gente tem acompanhado assim com muita atenção e, à medida do possível, tentando somar com, né, os poucos recursos que a gente tem, mas a partir das petições, das mobilizações online, dos encontros, a gente sabe que é pouco, mas é o que tem sido possível no momento, e a atuação exemplar de vocês aí nos alimenta a esperança, né? Porque é uma guerra posta, né, Dani? Assim, a atuação do presidente, que é carioca, então ele é baseado no Rio de Janeiro, né? Tem 30 anos de parlamento, então essa concatenação com os grupos milicianos, com os setores fundamentalistas, né, religiosos, essa combinação é uma combinação que em nenhum cenário democrático ideal do mundo seria possível. Isso revela para a gente o quanto a nossa democracia está destruída, esfacelada, né, Dani? E como mais do que nunca é importante pessoas como nós ocuparem esses espaços, né? A simbologia e o significado real na prática de um mandato ocupado por uma mulher preta, jovem, da quebrada, saca? Que não se faz de linguagens e artifícios meramente técnicos para poder deslocar as pessoas, e sim coloca uma comunicação direta, popular, com o cidadão. Isso deveria ser a prerrogativa básica para os representantes públicos, acaba se tornando o grande diferencial de inovação política, né, Dani? Que é fazer o básico, né? Ter um mandato à disposição das pessoas, se comunicar com as pessoas com transparência, colocar os dispositivos das casas legislativas, e que bom que vocês têm feito isso aí, e vamos na fé, porque vai dar bom para nós, irmã, para nós e para a maioria da população brasileira, eu não tenho dúvida disso. E sobre essa questão do mandato, né, falando da representação, e de quão é importante, queria que você falasse um pouco para a gente, Dani, como a questão da subrepresentação impacta a atuação de vocês cotidianamente, né? A gente sabe que os índices de subrepresentatividade parlamentar e nas assessorias são altíssimos, né? Ainda somos poucas, né? Mulheres negras, homens pretos, jovens, LGBTs, transexuais, comprometidos com agendas relacionadas à maioria da população. E aí, queria que você falasse para a gente um pouquinho como essa questão da subrepresentatividade, a subrepresentação parlamentar, a partir, né, da sua entrada na Câmara, desculpa, na Assembleia, como vocês têm pensado estratégias de ampliar a chegada também de outras aliadas, né, fortalecendo candidaturas populares, de aliadas, né, já das organizações que você faz parte. Como vocês têm feito essa análise, Dani? Sim, vamos lá então, Du. Essa subrepresentação, ela é uma das ferramentas que se usa o processo de genocídio, porque quando a gente fala dessa subnotificação, desculpa, eu estou coronavírus aqui, subrepresentação, perdão. Quando a gente fala dessa subrepresentação, a gente está falando de um apagamento histórico, porque a gente não está lá porque não é para a gente estar. Esse é um porquê que a gente precisa olhar para ele e encarar que é real, assim. Por que não tem advogado, engenheiro negro? Por que não tem político negro? Por que a gente não está no banco da universidade, está na cela da cadeia? Todas essas coisas, isso faz parte do genocídio. Então, o apagamento dos nossos, da história, e dos espaços de poder e da tomada de decisão, isso é uma das ferramentas desse genocídio. Então,
ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso é que o genocídio do nosso povo aqui nesse país é um alicerce fundante da nossa democracia racial brasileira. Então, esse mito que aqui é um país igual, um país de todos, das multiculturas, foi uma narrativa construída para apagamento daqueles que contribuíram para a história brasileira e a soberania de uma raça. O Brasil multiétnico, esse Brasil multiétnico descrito nos livros de história, ele é, na verdade, o Brasil do apagamento. O tal do canto das três raças, da Clara Nunes, é o canto do apagamento dos povos originários e africanos. Porque toda a tecnologia, toda a contribuição que a gente deu para a construção dessa nação foi retirado da gente. Assim, na boa, até hoje, a técnica que o agronegócio usa é tecnologia de agricultura africana. Os europeus não tinham agricultura, gente, eles vivem na neve, sabe? A batata inglesa é a batata das Américas, que foi levada lá para a Europa e salvou milhares da fome. O manejo de metais, alvenaria, tudo isso é tecnologia africana. A nossa alimentação, a riqueza da gastronomia, né? Da alimentação do brasileiro, do Masterchef, nosso, de cada dia, é todos índios, entendeu? Quem ensinou o que podia comer e o que não matava para as pessoas foram os índios. Vai tu entrar na floresta tropical e sair comendo tudo, assim. Então, acho que quantos europeus não iam morrer antes de conseguir saber o que era de comer e o que não era? Então, é uma falácia a história da democracia racial e esse canto das três raças, porque ele dá uma dimensão de uma equidade que não existe. Nós fomos apagados. E aí, respondendo, né, você avançando para essa pergunta, eu acho que pensar o quanto que a gente trabalha nessa contranarrativa, a gente está pavimentando caminhos que ainda não foram feitos. A democracia liberal, ela nunca teve adesão em país nenhum, nem mesmo nos Estados Unidos pós luta pelos direitos civis, nada, nada. Nenhuma democracia liberal inseriu de verdade aqueles que eram vistos etnicamente e racialmente como inferiores. Então, a gente está construindo um caminho que nunca foi visto. Ter Renata, ter Áurea, ter Andréia no parlamento, formulando política pública para essas pessoas, é um caminho que a gente está construindo. Então, a gente trabalha sempre na defensiva, no sentido de eles estão sempre nos atacando, né? A violência política mesmo que você citou, desqualificar, diminuir, desrespeitar a gente, coisas como eu já sofri lá na Leste, como falarem da minha roupa. Mano, falaram da minha roupa, assim, da minha roupa. Absurdo, tipo, né? Na boa, então, assim, esse tipo de violência política que a gente sofre é vista como naturalidade, tipo, é natural que um parlamentar possa comentar da roupa de outro parlamentar, especialmente se é uma mulher e se é negro. Embora a formatação da Casa Legislativa, ela não prevê vestimenta para mulheres, porque é um espaço super machista, mas assim, sabe, por que você pode comentar? E ao contrário, o contrário ou algo semelhante não é permitido. Então, quando a gente fala alto, e a gente fala alto, eu cresci com todo mundo falando alto. Se eu não falasse alto na minha casa, eu não era ouvida. Era 10 crianças, entendeu? Tipo, na minha favela era 10, 15 crianças gritando juntos. Se tu não gritar alto, tu não é na boa, assim, não tem como. Então, só porque você fala alto, porque você fala gesticulando, fala assim, aí você já. Isso é violência política, ou seja, os nossos trejeitos, a nossa identidade, a nossa forma de ser e interagir é violência política, mas você desrespeitar o corpo, a vestimenta, a fala, a linguagem do outro não é. Então, a gente está numa contranarrativa do onde a gente trabalha a subrepresentação, a gente tem que pensar que um sobe e puxa o outro, e vai um de cada vez. Infelizmente eu vejo, e a nossa geração, a juventude, ela é muito... o nosso tempo histórico, né? Ele foi criado muito afoito, e a gente acha que as coisas se resolvem do dia para a noite. Então,
Se a gente elegeu uma pessoa, na eleição seguinte já tem uma dimensão, não, vamos eleger todo mundo. A lógica é simples, né? A matemática é simples. A maioria é preto. Se preto votar em preto, a gente só vai ter preto. Mas se fosse só pensar isso, já há 200 anos atrás já estava feito. A gente acha Não é? que quem veio, a Luz Gama, Dandara, Zumbi estava moscando e os iluminados da geração jovem chegou e então, as mudanças, elas são graduais e levam tempo. E aí eu acho que ter, por exemplo, como você falou, assessoria que seja maioria, que a gente tenha a majoritariedade ali de oportunidade para a juventude preta e que essas pessoas tenham autonomia para atuar, que você trate elas ali não apenas como um assessor, uma lotação técnica, mas como uma potência política territorial, como uma potência política de pautas, de identidade, de cultura. Eu acho que é esse olhar que a gente tem, é o que eles não esperam e a gente passa por onde eles não veem. O Nego Galo tem uma música que é um MC lá do Ceará, que eu gosto muito também. Boto Ele fé. fala: Pivete driblou os cone, os homens vê só os vultos. Descendemos de deuses. Assim, Ih, enrolei tudo, vou começar de novo. Pivete driblou os cone, os homens vê só os vultos. Descendemos de Deus e acima de nós só os justos. Então, ou seja, quando os caras estão vindo para marcar a gente já deu a volta neles, passou e eles não viram, porque a gente passa pelos lugares que eles ignoram. A minha campanha foi feita nos lugares onde a juventude circula, foi feito onde está à noite os bares, foi feito nas praças, nas rodas de rima, foi feita onde até então esses caras não estavam. Os meus Uhum. votos, eles nunca disputaram de verdade, porque eles nunca se importaram com essas pessoas. Então, Uhum. a gente dribla os caras e eles vê só o vulto, porque a gente está passando por onde eles não imaginam. Então, acho que essa subrepresentação que a gente vê é um apagamento histórico que está aí colocado, mas nós estamos driblando ela, continuando se referenciando nos nossos. Então, Mari e Áurea foram eleitas para trabalhar pelos nossos, para levantar os nossos. Levantamos André, levantamos Mônica, levantamos Renata, levantamos Mônica Seixas, Érica Malunguinho e levantamos vários, né? Levantamos Dani. E agora, para 2020, vamos levantar mais, vamos levantar do Pente, vamos levantar aqui no Oh, Mônica Cunha. Estamos aqui também articulados com várias campanhas e eu também estou contribuindo, na medida do possível, com várias outras campanhas Brasil afora. Minha contribuição sim. também não está só aqui nas eleições do Estado do Rio. Fazer uma live com você, fazer também com outros atores aí. Vamos embora levantar todo mundo e vamos levantando de degrau a degrau, um passo de cada vez. Foi assim que os nossos ancestrais nos ensinaram e é assim que a gente vai ensinar para os nossos filhos. Total, total, Dani. Continuidade da luta, do corre, é uma gratidão imensa, assim, saber que a gente tem vivido, de fato, esse momento de colaboração, e como você bem disse, não estamos inventando nada, né? Estamos dando continuidade ao que uma galera aí já começou a desembolar desde que o primeiro navio negreiro chegou no Brasil, né? Essa resistência não é novidade, e é muito expressivo, Dani, e um marco na história brasileira. É importante a gente não esperar mais uma vez que a branquitude reconheça e nos dê títulos, né? Você ter sido eleita deputada estadual mais jovem da Alerj com 27.982 votos, isso é história, isso é um marco para a história brasileira e para as futuras gerações não terem como não se referenciar, se quiserem, em figuras pretas de forma positiva, para além do que o balanço geral passa todo dia na hora do almoço, né? Não? Então, nesse sentido, pois é, você já conseguiu romper, né, a partir dessa construção coletiva, em continuidade aí ao que várias mulheres pretas e homens pretos têm feito ao longo da história, foi eleita. Entretanto, existem vários desafios, como nós já falamos da violência política, né, do adultocentrismo, né, do subjugamento desses indivíduos, né, desses homens brancos, supostamente heterossexuais, que estão aí nas casas legislativas ao seu lado. Naturalizar a nossa presença nesses espaços, Dan, de tomada de decisão é um dos maiores desafios, né? E aí você já disse um pouco, né, que o seu mandato
é composto majoritariamente por pessoas com esse perfil, né, com jovem, né, jovens negros e com autonomia de atuação nos territórios. Nesse sentido, o seu mandato foi pioneiro também na protocolização da comissão especial. Aí não é especial, né? A Comissão Estadual de Juventude é só comissão especial, é comissão estadual, não é especial, certo? Não é especial, sim, é a Comissão Especial de Juventude. A gente deu um apelidinho chamado SEJUVE. Ah, e é especial também, massa. Fiquei na dúvida quando eu estava dando uma olhada, porque, enfim, a gente já tinha até conversado antes sobre. E aí, você também é a primeira presidenta aí dessa comissão e trazendo para o centro uma pauta de super relevância, né? Porque até então, juventude nessa categoria, ou esse nicho, ou essa clivagem, leia, as pessoas, né, leiam como quiser, geralmente são secundarizados, né, nas políticas públicas. Se a gente pega a estrutura do orçamento, do PPAG ou da LOA, não há, de fato, grandes políticas públicas ou grandes contingentes do orçamento direcionados a políticas para essa parcela da população, para garantia de direitos. Entretanto, é a parcela da população que mais sofre com a violência, com a falta de oportunidades. A gente sabe, nós, enquanto jovens negros, como foi duro e tem sido duro, né, ocupar esses lugares que a gente tem caminhado. E nesse sentido, eu queria que você falasse para a galera como foi o processo de constituição dessa comissão especial e um pouco do trabalho que vocês têm desenvolvido e dos resultados. Sim. Então, Du, acho que pegando um gancho do que você mesmo falou, né? A gente, quando entra no mandato, a gente tem essa necessidade de construir política para a juventude porque não há, né? A divisão não só orçamentária, mas de pastas e temas dentro da estrutura do Estado, ela coloca que a política para criança e juventude, e aí você tem o ECA, conselhos tutelares, enfim, você tem equipamentos e legislações para a proteção dos direitos da criança e do adolescente, e depois você não tem essa continuidade, né? Você, política de proteção, a não ser que você tenha alguma necessidade especial ou alguma outro elemento, né? Não há política pública continuada. Você só vai obter política pública específica depois, quando você já está idoso. Então, não tem essa continuidade. Então, a gente trabalhou a partir do Estatuto Nacional da Juventude, existe, e ele coloca lá que a juventude ela vai de 14 a 29 anos. Que você tem ali três faixas, né, da juventude, onde você tem a primeira fase de inserção, né, ao mundo, e aí você vai ter nesse primeiro momento necessidade de construção de políticas públicas que vá localizando esse jovem no mundo. Você tem a segunda fase da vida, que é a fase de experimentação dessas escolhas. Então, nessa segunda fase, você vai ter ali o primeiro emprego, a vaga numa universidade, numa capacitação, você vai ter, né, efetivamente a materialização do acúmulo que foi feito. E a terceira fase dessa juventude é quando você vai ter a possibilidade de se assentar nas escolhas que você fez, que então é ali naquela faixa final dos 26, 27 aos 29 anos. São três faixas mais ou menos já previstas e colocadas no estatuto. E aí você vai pensar nas políticas públicas que deveriam existir para isso, não existe assim. Tipo, política pública de primeiro emprego, eu não sei como está em Minas, mas aqui no Rio de Janeiro essas coisas já foram desmontadas há muito tempo. Não, Então, aqui também, aqui já foi pro saco, aqui tá cada vez pior também, estamos juntos nessa também. então é isso, Governador. assim, você sabe, a única política para adolescente que tem praticamente é a política do sistema socioeducativo. Ou Uhum. seja, você só se preocupa com o jovem quando ele está em conflito com a lei. Quando ele está de acordo com a lei, você não tem nada para. Então, ou seja, né, a gente foi. Essa vacância, a gente construiu uma comissão especial. Ela não é uma das comissões permanentes da casa. A casa tem essa temática da criança e do adolescente
numa comissão permanente, e o tema, de modo geral, está transversalizado nas outras comissões, mas não existe muito. A gente fez essa experiência de fazer uma comissão especial com 5 eixos de trabalho. E a gente colocou o eixo de saúde, educação, cultura, prevenção à violência e geração de emprego e renda. Vou voltar aqui para a câmera. Então, assim, a gente acha que esses 5 eixos, eles não dão conta 100% da totalidade da vida do jovem, mas a gente acredita que esses 5 eixos, eles são basilares da gente colocar esse jovem dentro da sociedade, né? De você disputar ele, por exemplo, com a criminalidade, de você conseguir inserir o jovem dentro da sociedade que vivemos. Então, a partir desses 5 eixos, a gente foi trabalhando nas regiões e territórios do Estado e trabalhando com centralidade. Aí foi uma experiência muito positiva. Assim, vou te resumir muito aqui, porque foram meses de trabalho intenso, mas a gente conseguiu fazer várias audiências públicas, várias reuniões territoriais, uma comissão que saiu no Estado, não ficou só aquela coisa de política do Estado que é só no centro. Não, nossa comissão rodou, foi em escola agrícola do MST, foi em roda de rima, foi em tudo que é lugar que a juventude estava, assim. E aí foi muito maneiro que a gente construiu também um sistema de voluntários, onde a galera, o jovem, ajudou a construir a Comissão da Juventude e o relatório final, que ia dar conta desses 5 eixos. Então, quem escreveu o relatório não foi só nossa assessoria, foi a galera também nos territórios, ajudando, contribuindo. A gente teve 200 jovens inscritos como voluntários da comissão. Uau, que foda! Entre mobilização, comunicação e construção do relatório. E aí, fazer uma referência e agradecer, porque parte da metodologia que a gente conseguiu desenvolver e aplicar para essa comissão, para ter esses voluntariados, veio das experiências do Ocupa Política, veio das metodologias do Ocupa. A gente enfiou um monte de jovem dentro da LERJ, sentado no chão, auditório de carpete, aquela coisa chique assim. O jovem afastou a cadeira, sentou no chão, fez rodas e vários GTs e vambora. Vambora aqui, ó. Foi isso aí também. Então, obrigado, Ocupa. Obrigado, Du, que a gente está aí trocando tecnologias e aprendizados e saberes. Total, Dani. Que lindo ouvir você falar da comissão, porque são avanços relevantes na estrutura institucional. A gente sabe que, infelizmente, na institucionalidade, essas coisas caminham a passos lentos, mas te escutar, teve até um comentário aqui do Lucas, né, falando que desculpa, do Felipe Machado, falando sobre a comissão especial, né, foi inspirada também na comissão aqui de Belo Horizonte, que em 2017 foi instaurada aqui, né, a comissão especial sobre o assassinato de jovens negros e pobres em Belo Horizonte, Dani. E o relatório final foi nessa mesma linha, né, o ano de 2017, de trabalho intenso, né, de vários seminários, várias audiências, vários encontros nos territórios, várias visitas técnicas, né, a Áurea Carolina, na época vereadora, era a relatora e eu compondo a equipe de assessoria, colaborando nessa construção. O resultado desse relatório ele foi de grande valia, Dani, para que a gente pudesse, no ano de 2018 e até hoje, apresentar para a prefeitura, na verdade, exigências de políticas públicas, né? Porque esses relatórios são muito importantes para quem está nos assistindo e não conhece, né, a questão técnica, para que as políticas públicas sejam propostas e elaboradas, é necessário ter dados, pesquisas e fundamentações, né? E a maioria das vezes esses agentes públicos não produzem, né, Dani, esses dados, eles não produzem as informações para que possam basear. E quando a gente demanda as políticas públicas, eles se esquivam porque não tem informação. Então, a gente está. Isso é uma prova, né, de como a atuação de mandatos como o seu, como da Gabinetona, da Andréia, das juntas, né, lá em Pernambuco,
tem tratado da questão primeiro pela base, né? Primeiro, nós estamos produzindo dados, nós estamos articulando pessoas reais que vivem essa realidade e a demanda está aqui, né, executivo? Agora podemos partir para o próximo passo, que é criar programas e ações e leis, enfim. Que massa, fico feliz com essa experiência, porque, Dani, nos espaços institucionais nós bem sabemos como os jovens negros são tratados, né? Se chega, é bem como você disse, né? Só pela questão quando você está cumprindo alguma medida assistida, ou quando o jovem está em conflito com a lei, ou então quando esse jovem ele nem está em conflito com a lei, porque ele está numa situação de extrema vulnerabilidade social, que ele sequer consegue se locomover do seu território, porque ele não tem grana para pagar uma passagem de 5 conto, né? Então, trazer o jovem enquanto esse sujeito de direitos, protagonistas, com outras formas também de ser jovem negro, que não está atrelado à violência do Estado, que não está atrelado a símbolos negativos, é uma grande alegria, assim. E é isso, Dani, vamos nos hackear sempre, hackeia Ocupa Política, hackeia fulano, hackeia as muitas, hackeia a bancada ativista, e vamos nos auto-hackeando e elaborando melhor essas tecnologias sociais que elas têm nos trazido grandes avanços. Dani, tem uma galera nos acompanhando aqui, vou dar um recadinho. Pessoal, vocês que estão mandando os comentários aí, mandem perguntas para a Dani, fiquem à vontade, desembola, que a Dani está aqui hoje, toda palavra para a gente, que é uma grande honra conseguir uma agenda com essa deputada, que o bicho está pegando, e conseguir esse tempo disponível. Então, por favor, mandem perguntas, comentários, elogios também é bom, viu, gente? Pode mandar também. Se quiser mandar crítica, pode mandar, que nós não temos medo, não. A gente dialoga, diálogo é a nossa principal ferramenta de transformação. E dizer também que vocês podem acessar o grupo do Facebook, Outro Futuro é a Gente que Faz. Nós criamos esse grupo para poder dar continuidade nos debates que estão sendo feitos aqui nesses diálogos. Então, o link do grupo está no evento do Facebook, na descrição. Entra lá, manda suas ideias e a gente vai seguir esse debate por lá quando a live se encerrar. Dani, nós temos aqui a participação na movimentação de Juventude Negra Política, um dos princípios que a gente também foi hackeando e solidificando nesse processo é o de compartilhamento do protagonismo, né? Assim como você disse que vocês fazem aí no mandato de vocês maravilhosamente. E nesse sentido, nós temos aqui a participação de uma das integrantes da movimentação Juventude Negra Política, que é a Dalila. A Dalila mandou uma perguntinha para você aí. Cata a visão aí, que ela vai sapecar o iaiá aí. Meu nome é Dalila, eu faço parte da movimentação Juventude Negra Política. E nessas últimas semanas a gente vem assistindo a alguns exemplos da ação genocida do Estado, tanto aqui no Brasil quanto em outros lugares do mundo. Semana passada, um homem negro foi morto nos Estados Unidos, o que vem gerando aí vários protestos. E aqui no Brasil a gente teve a morte do menino João Pedro, um menino negro e periférico, pela polícia do Rio de Janeiro. Então, pensando em todos esses exemplos que são diários, eu queria que você falasse um pouquinho, Dani, sobre estratégias para a construção de uma real democracia, mesmo dentro desse Estado que é tão genocida, que violenta tanto corpos negros. E também queria que você falasse um pouco sobre o papel de toda a sociedade aí nessa luta que é antirracista. Perguntas boas. Vamos lá, né? Estratégia para a real democracia, a primeira pergunta. E aí, partir de uma premissa: não há democracia sem o povo preto. Não há democracia sem os povos originários. Então, tudo que a gente experimentou até aqui, inclusive o mais recente processo de redemocratização do Estado, ainda é pouco, né? Ainda é muito aquém do que era esperado. Nas melhores palavras do Emicida, né, eles nos devem até a alma. Então, ainda é muito pouco, mas toda a experimentação que a gente teve de processos democráticos no Brasil, ela tem na linha de frente a negritude, porque se você tem a marginalização e a perseguição de uma parcela da sociedade, só quando essa parcela for ouvida, efetivamente, que você vai ter o equilíbrio democrático
estabelecido, porque não dá para dizer que tem democracia e a sua opinião é majoritária quando todas as outras opiniões e posições são silenciadas. O Milor descreve muito bem, né, que ele fala que democracia é quando eu mando em você, ditadura é quando você manda em mim, que é a compreensão da branquitude, né? Então, tem um ponto muito importante, que ele fala de um Monteiro que não sou eu, que é o Monteiro Lopes. Monteiro Lopes, para quem não conhece, foi o primeiro deputado federal negro a ser eleito, o primeiro parlamentar negro do Brasil, eleito ali no início do século XX, 1902, 3, eu dever aí o ano certinho para vocês, que eu não sou tão boa de data, não. Mas o Monteiro Lopes, quando ele foi eleito, foi um ofurô na época, porque a primeira república no Brasil você não tem exatamente a proibição do voto dos negros. Você tem a questão de que tem ali a alfabetização e o critério da renda, que por óbvio você vai excluir, né? Como hoje, né? Se você falar assim, critério para participar disso aqui é ter 5 mil na conta. Você vai cortar a maioria das pessoas pretas, mas você não vai dizer que as pessoas pretas foram proibidas de. Então, não existe uma proibição formal a pessoas pretas serem eleitas e votarem, mas era algo que não ia acontecer, porque você tinha ali em 1900 ainda 15 anos pós-escravidão, não era ainda o que estava se pensando. Então, quando ele foi eleito, foi um ofurô, porque o que havia de mais tradicional no Brasil já se levantou, né? O mais conservador, opa, não, tudo bem, poder regente aí pode perder poder, ter um parlamento, mas não pode ter negro. E aqueles liberais que estavam na posição confortável de dizer, não, a democracia é melhor do que a colônia, foram colocados à prova quando você tem ali um negro para ocupar um cargo. Então foi um ofurô que ficou aquela coisa assim, Monteiro Lopes assume ou não assume? E aí a democracia do Brasil que não era democracia, né? A República do Brasil foi colocada em xeque naquele momento. Quer dizer que a República é mole, que acabou a escravidão é mole. Coloca o preto na política. E não quer, não. Então, eu estou trazendo essa história do Monteiro Lopes porque ela continua mais real do que nunca, né? Porque essa história do Monteiro, né, ela se encerra com ele assumindo e vários deputados brancos discursando, usando o púlpito da Câmara Federal para discursar e falar o quanto que ele assumir o mandato representava exatamente que a República do Brasil caminhava. Ou seja, aquele que foi ojeirizado e quase não assumiu o mandato, de repente virou símbolo da República Brasileira. Que é República de verdade, a gente está colocando, deixando até um preto assumir. Então é óbvio que isso não foi dado de graça. Monteiro Lopes rodou aí Brasil e naquela época existia uma forte resistência dos homens de cor, a partir, né, do movimento dos homens de cor, que era sobretudo da mídia, né, dos homens de cor, mas que era um movimento que ia para outras finalidades também. Mas foi uma pressão muito forte desse movimento, assumiu e virou símbolo da República. Então, seja, repito o que eu falei no início, não há democracia sem povo preto. E nós somos a exposição da contradição. Como diz Isalu, as nossos fenótipos, os nossos traços faciais são o que mantém vivo na história o maior crime de todos os tempos e a maior resistência de todos os tempos. Acho que vencida a pergunta 1, pergunta 2 desse crescimento, dessas mobilizações e do papel dessa luta antirracista. E aí, vou citar agora o Febem, que é um MC de São Paulo, que ele fala assim, né? Mandar avisar que aqui nós tira água de pedra. Terceiro mundo, fábrica de Marighella. Então, enquanto existir essa lógica de vida, de sobrevida, de sobreexistência para o povo negro, que está nessa condição da favela, que está na condição da periferia, que está aí morando no cubículo, vivendo com baixos salários, com baixa escolaridade, com baixa perspectiva, ou seja, enquanto não tiver oportunidade, perspectiva e direitos iguais para os nossos, enquanto isso não tiver, aqui vai surgir gente disposta a matar e morrer. E aí o limite disso é o que a gente está vendo nos Estados Unidos.
entendeu? A gente vê aqui Marielles, Danis, do Pentes, isso já é o início de quem não tem nada a perder, porque quem não tem nada a perder tem muito a ganhar. Então, a gente que não tem absolutamente nada a perder, não tem rabo preso nenhum, a gente vai para matar e morrer fazendo isso aqui, sendo deputado, atuando nos nossos movimentos como se fosse caso de vida ou morte, e é. E o limite dessa luta, avisa as elites brasileiras, é o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos, porque, como eu disse, né, eu vi uma declaração de uma mulher que falou: eu tenho um filho e eu estou aqui na rua, eu sei o perigo do coronavírus e sei a violência que está colocada aqui, a radicalidade dos atos. Mas eu morro hoje na rua pelo direito do meu filho amanhã viver em liberdade. Então eu prefiro morrer hoje, portanto, que meu filho amanhã possa ter liberdade. E é essa luta, é essa força motriz, é essa faísca que nos leva a um processo de lutar por liberdade. E aí eu acho que isso é muito fundante para os negros, mas é também sequencial àqueles que vivem entre nós, porque é bem verdade que a branquitude domina, mas não são todos os brancos que se beneficiam completamente disso. Da favela que eu vim mesmo tinha várias pessoas brancas, então tem branco pobre, tem branco aí também que alçou algum espaço, mas pode contribuir, tem que contribuir. A luta antirracista, ela é fundamental e ela não deve de maneira nenhuma ser tocada só pelos negros. São duas lutas que a gente está falando. A primeira é de resgate da identidade de ancestralidade, e essa compete aos negros e seus descendentes. Mas a luta por liberdade e bem viver, a luta antirracista, essa é para os negros e brancos também, e é fundamental. Não haverá também, é importante ser dito, não há luta antirracista que não conte com o apoio dos brancos. Porque se não tiver o apoio deles, a gente está falando de guerra entre raças. A gente não está falando de construção de nação, de país, de um projeto comum de democracia. Eu também estou topando guerra de raça também. Se for, vamos embora, estamos dentro. Já falei que meu bonde está aqui e vamos ver quem é o outro lado. E quem não é do bonde é meu inimigo, beleza? Mas, por hora, a gente acredita numa democracia onde a luta antirracista só é possível se tiver inserção também dos brancos. Total, Dani. Isso ficou explicitado, né, nessas atos de rua, né, na cidade de Minnesota, onde as pessoas, de fato, assim, é visível nos vídeos e nas fotos a colaboração e a corresponsabilização de várias pessoas brancas. É importante que isso seja dito, né, Dani, sobretudo por pessoas como nós, que temos uma atuação política já de 1000 anos e que de forma inegociável, né, trazemos nos nossos projetos políticos a questão racial, de que as pessoas que de fato querem se colocar como aliadas na luta antirracista, é exatamente isso que você falou. Se você defende a democracia, por premissa você tem que ser antirracista, mas você tem que manifestar isso na prática. E como manifestar isso na prática? Dentre várias coisas. Primeiro, deixando de ser racista estrito senso mesmo, né? A partir das brincadeirinhas, né? Do racismo recreativo, ou ou exercer também formas de, por exemplo, redistribuição de poder. As pessoas brancas são beneficiadas de forma objetiva, a maioria das pessoas brancas são beneficiadas de forma objetiva por essa concentração do poder que é direcionado pela raça e pelo gênero também, sobretudo, né? Homens brancos, está o exemplo, né, do que aconteceu em Alphaville, não sei se você acompanhou, a polícia foi acionada para ir ao residencial, né, Alphaville, o bairro, enfim, zona nobre de São Paulo, área nobre, e a polícia chegando lá, um homem branco que estava sendo acusado, né, de agressão, violência doméstica, colocou abaixo de zero os policiais que estavam atendendo a ocorrência, né, dizendo, pô, quem são vocês? Usou, xingou de todos os nomes. Eu ganho 300 mil por mês, vocês ganham quanto? Você ganha R$1.000. Enfim, o usar desses poderes pré-estabelecidos está posto, né? Esse cara não sofreu nenhum tipo de tratamento como talvez, não sei quais são os
nesse caso, o que a polícia recomenda, né? Quais são as normativas? Porque os policiais ficaram inertes, foram humilhados, então isso diz um pouco desse privilégio que, em contrapartida, jovens negros são atravessados pelo metal todos os dias nas periferias brasileiras. Esse é o paradoxo posto, né? Jovens negros inocentes são assassinados todos os dias em larga escala, mais de 30 mil ao ano, enquanto homens brancos, enfim, carregam esse privilégio. E ser antirracista, como colocar esse privilégio, né, de raça, de gênero e econômico também à disposição, né, Dani? Porque nós sabemos muito bem que lutar para garantir a democracia custa caro. Nós sabemos que uma campanha política custa caro, nós sabemos que se manter durante esse processo e que a distribuição também pela estrutura desses recursos não atua de forma equânime, né? Candidatos, pré-candidatos negros, mulheres, são menos assistidos economicamente. Então, fica uma dica para os aliados brancos que querem fortalecer a luta antirracista também, fortaleçam projetos políticos protagonizados por mulheres pretas, por homens pretos, jovens da quebrada, sobreviventes. Isso sim são algumas das possibilidades de manifestar essa transformação na prática. Dani, rapidamente eu queria que você falasse, porque é uma questão muito pouco discutida ainda, mas eu tenho trazido essa questão para todas as pessoas que eu convidei, e acho importante te ouvir sobre o seguinte: ainda que pouco, mas de forma exponencial, vocês, mulheres negras, têm ocupado os espaços legislativos, né, nessa retomada de ocupação do poder para distribuição do poder. Desde 2016, né, esse expoente com Marielle, Áurea e outras aliadas. Entretanto, a gente percebe como essa estrutura ainda se coloca mais dura com homens negros progressistas, assim. Nós ainda não temos, assim, né, nós que somos filhos, e aí eu falo por mim, falo na primeira pessoa mesmo, né, filho de mulheres pretas, neto de mulheres pretas, né, nesse corre, pautando também essa luta pela equidade de gênero, essa redistribuição dos acessos e das políticas públicas, pensando nessa perspectiva, ainda pouco devido, em contraponto à violência, né, que é direcionada a esses corpos masculinos, impossibilita em grande medida a construção de figuras políticas nesse lugar. E os poucos que chegam, e aí eu falo de um relato bem pessoal, enfrentam muita resistência porque não há uma agenda pública dos homens pretos na América Latina, que é alvo desse processo, né, como você bem lembrou, Primeira República e outros processos históricos. O homem preto não foi incluído nessa história, embora tenha sido um dos protagonistas que de fato, ao lado das mulheres pretas, construíram esse país. Nesse sentido, eu queria saber como que você enxerga isso, Dani, para a gente, que já também conecta com a próxima questão, né, que é ligada à questão do impacto do Covid nesse cenário dos processos democráticos, mas se você já refletiu sobre, como você tem pensado, porque se a gente não, eu acredito, também criar, porque há uma tentativa de dicotomizar homens pretos e mulheres pretas nesse lugar, e essa cilada é muito perigosa. A gente precisa entender, né, e coloco aqui, que nós, enquanto, né, mulheres jovens e homens pretos jovens, estamos construindo projetos políticos que têm o mesmo objetivo. Nós não estamos construindo projetos políticos para concorrer e disputar e nos autodestruir, né? Essa autodestruição. Nós estamos criando projetos para alargar essa plataforma antidemocrática e que é importante ter espaços, né, para ambos, assim, para que a gente caminhe junto, como você bem disse. Um sobe, puxa o outro, vamos puxar os pretos, as indígenas, as mulheres, os parceiros e as parceiras trans. Eu queria saber se você já pensou sobre isso, Dani, porque ao pouco que eu venho observando, as pessoas às vezes colocam, não, mas eu não vou apoiar um homem preto porque eu vou apoiar uma mulher preta. Não, ok, tudo bem apoiar uma mulher preta, mas acho que essas coisas não são concorrentes, né? Eu acredito que seja importante a gente
falar um pouco sobre isso, Dani, porque a gente não acaba sendo bode expiatório da história mais uma vez e os homens brancos continuam intactos nos seus lugares de poder, né? Com certeza, Edu. Você falou assim, você fez para mim a pergunta que é chave e central do que a gente está fazendo hoje. É, Hoje, né, o que é visto como movimentos identitários, eles sofrem uma pressão e uma cooptação muito forte do liberalismo, que tenta individualizar, né, não existe pessoas. Na melhor citação da Margaret Thatcher, não existe pessoas, sociedade, existem indivíduos e empresas. Então, há um revisionismo na lógica do liberalismo, onde você começa a dar direitos para aquelas pessoas marginalizadas, portanto, que elas sejam incorporadas ao liberalismo econômico. Então, você vai ter aí o Black Money, o Pink Money e monies aí infinitos. Então, essa pergunta é muito central para mim, porque hoje a configuração que a gente vê de ascensão da luta das mulheres mundialmente, ela sofre muita pressão e muita interferência do liberalismo econômico, porque, na boa, não é toda mulher que está do meu lado, não, entendeu? Tipo, a galera as globais, assim, uma galera mais arrojada, Hillary Clinton, tipo, Hillary Clinton, o feminismo dela não é entende? Assim, e aí eu vejo que esse movimento de mulheres, ele vem amadurecendo por um acúmulo onde as mulheres negras vão à frente por ser parte do elo mais fragilizado dessa condição de mulher, mas muitas vezes utilizada para ser parte, né, do apagamento dos homens negros. Eu não estou responsabilizando de maneira nenhuma estas mulheres, mas às vezes seus corpos, suas histórias são instrumentalizadas para que se apaguem os homens negros e que essas mulheres obedeçam ao som da branquitude. Assim, o melhor exemplo que eu posso te dar é o BBB, a última edição. Direto, assim, na veia, pá, pum, na boa. Real. Thelminha, linda, maravilhosa, Thelminha, mas, assim, o que aconteceu ali com o Babu, ao longo do jogo inteiro e o final, e jogaram Thelma contra Babu, para Thelma, sabe? Aquilo ali acontece todo dia, aquilo ali acontece na política, entende? E aí você reivindicar a permanência desses homens negros, você reivindicar eles em vida. Não tratar só quando João Pedro, João Vitor, Ítalo, Marcos Vinícius vêm a óbito. Os nossos jovens não são esses. Os nossos jovens têm vidas e sonhos. Então, quando a gente pautar, dizer, opa, eu estou aqui, mas está faltando o meu filho aqui, está faltando o meu marido, o meu pai, se a gente reivindicar, né, esse lugar, aí nossos corpos das mulheres negras não vão ser utilizados para esse apagamento. Que é como disse o Mano Brown, família brasileira é 2 contra o mundo. É mãe solteira de um promissor vagabundo. Então, assim, quer lutar pelo direito da mulher, da mãe favelada, essa mãe quer o direito pela vida do filho dela. O direito para ela sexual e reprodutivo, o direito à vida para ela, começa no direito dela ter o filho dela e não dela não ter. Então, a pauta do aborto ela deve ser tratada como uma pauta em defesa da vida, e não só porque mulheres morrem ao abortar, mas porque muitas mulheres escolhem essa dura opção do aborto porque não há condição de classe de criar e ter os seus filhos. Então, isso é uma escolha muito dolorosa, mas é, sobretudo, mais dolorosa para aquelas que não tiveram opção. É uma escolha sem opção para algumas mulheres. Então, enfim, acho que reivindicar esse lugar, eu estava aqui me coçando conforme você estava fazendo pergunta, porque para mim isso é agora o grande debate que a gente precisa trabalhar dentro do movimento negro e dentro do movimento de mulheres para a gente ter uma concepção classista desses movimentos e não ser cooptado pelo liberalismo. Então, para fechar, assim, eu me referencio muito nessa sua pergunta no que diz Angela Davis no Mulher, Raça e Classe, que ela fala muito sobre essa dinâmica da senzala. Então, se eu contei a história do Monteiro Lopes, que era um momento, de fato, um recorte temporal específico, onde você tinha uma ascensão e um fortalecimento do movimento dos homens negros, porque naquele momento era quem, pela estrutura patriarcal, conseguia acessar alguma estrutura de poder e ter tomada de decisões,
foi um momento, um corte histórico, porque assim que a sociedade, a família patriarcal saiu da colonização e foi para o capitalismo, o homem negro foi jogado para baixo do tapete. É isso que a Angela Davis diz. O quanto que o corpo das mulheres eram docilizados e utilizados através do estupro, ali dos trabalhos próximos à família, de cuidado, de manutenção da casa, o quanto que isso deu um lugar para a mulher negra, né? Porque dentro da família tradicional brasileira, a mulher negra é a mami, é a empregada que cuida do filho e o filho branco ama ela. Então, existe lugar para a mulher negra na história da família brasileira, mas não existe lugar na família brasileira para o homem negro. Porque essa mãe que trabalha diarista, enquanto ela está trabalhando para cuidar do filho da patroa, o filho dela vai a óbito numa operação policial. O filho dela vai ser pego na pista, enfim, vai acontecer algo. Então, que essa mulher vai ser colocada nessa condição de solidão, que a gente chama de solidão da mulher negra. Não é só sobre relacionamento, se você beija a boca de branco, de preto, se você beija uma. Não é sobre isso. Solidão da mulher negra porque os nossos homens pretos estão sendo executados a sangue frio e encarcerados pelo Estado. É por isso que a solidão da mulher negra está colocada em debate. Então, de maneira nenhuma, a gente pode deixar que essa dinâmica cresça entre nós. Então, se eu, Mônica, Renata, Áurea, fomos eleita dentro de um bojo de um movimento feminista que é majoritariamente branco, mas que, em alguma medida, fez esse reconhecimento de um balanço racial, de colocar mulheres à frente, somos nós que temos que reivindicar o lugar do homem negro para que ele não fique para trás, porque não seria a primeira vez que o movimento de mulheres abandona, condena, criminaliza e persegue os homens negros. O que Angela Davis, o que o Bell Hooks já dizia lá na década de 50, na luta pelos direitos civis americanos, era exatamente isso. Enquanto crescia a voz das mulheres americanas brancas, crescia o espancamento e o linchamento de homens negros por falsas denúncias de estupro e assédio. Então, essas lutas têm que andar lado a lado, e hoje é central que a gente tenha os homens negros no ponto para que a gente dispute com o liberalismo, porque o corpo do homem negro, e acho que você vai entender melhor que eu, ele não está para o liberalismo. Homem negro não vai consumir, homem negro não quer ter cabelo grande, homem negro vai ser executado pela polícia, homem negro não pode trabalhar de babá, de doméstica. Então, o liberalismo não consegue cooptar. E por isso que o movimento do rap, que é majoritariamente feito por homens, é um movimento extremamente radicalizado. Porque esses não têm condições de serem adaptados ao liberalismo. Então, cabe a nós, mulheres negras, não deixar nos adaptarmos nesse lugar que separaram para a gente. Perfeita análise, Dani. E eu tô lendo atualmente um livro da Bell Hooks. Ele tá até aqui agora. Deixa eu dar minha carteirada de militante aqui, ó. E tem um capítulo que ela fala sobre reconstruindo a masculinidade negra. E é exatamente isso que você fala, sabe? Esse processo de desumanização posto e articulado com esse neoliberalismo assim, é surpreendente o nível de sofisticação da máquina, Dani, para a eliminação e a indiferença desses corpos. O que a gente percebe que, em grande medida, está mudando, haja vista os protestos, né? Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, com o assassinato desses nossos irmãos aí recentemente. Nessa nossa caminhada política é importante a gente seguir atento mesmo, Dani. Eu fico muito feliz de te ouvir, porque eu tenho encontrado a minha trajetória. A movimentação Juventude Negra Política é composta majoritariamente também por mulheres pretas e que tem um pensamento bem alinhado com o que você coloca, de como é importante a gente não cair nessas ciladas, né, de teorias europeias, que inclusive são racistas, e que segregam nessa medida e de forma... Porque é isso, né? Qual o vínculo que os homens negros têm com as mulheres pretas? Como você disse, são os filhos, netos, irmãos, companheiros, fazem parte da família. E que bom saber que a gente pode contar, Dani, com você nesse processo de reflexão e de gerar essas imagens, né? Isso que a gente está fazendo aqui agora, Dani, são imagens que a nossa geração não viu,
sabe? Dois jovens, um homem negro, uma mulher negra, discutindo e possibilitando reflexões de futuro a partir da política, porque é isso que a gente está fazendo aqui, né? Essa conversa de extrema relevância que marca também, né, essas outras possibilidades. Seguimos junto, viu, Dani? E sempre amparado aí pelo que essas pretona cabulosa fizeram e nos amparam a todo momento. Dani, agora a gente está caminhando para os minutos finais da nossa live, mas não poderia deixar de fazer duas perguntinhas para você, irmã, que, sobretudo, né, a gente está vivendo esse contexto caótico, com o caos exacerbado por N motivos, né? Porque 2020 é isso. Pensamos que seria o ano da virada e, de fato, está sendo. Entretanto, fomos atravessados, estamos sendo, por uma pandemia, né, que explicitou essa crise sanitária global, não é exclusividade no Brasil. A crise econômica, e aí falando, né, do neoliberalismo, como essa crise também revelou que o discurso neoliberal, que temos que salvar a economia, temos que salvar a economia, temos que salvar a economia, revelou que se a gente não se preocupar primeiramente com a vida das pessoas, com a qualidade de vida, com o bem viver, com o acesso básico aos serviços públicos, não há economia que se sustente. Né? Isso também foi revelado, óbvio, para a gente era óbvio, mas, enfim, para alguns setores, né, políticos e econômicos, nem tanto. E aí a gente, observando esse rolê, né, essas questões de desigualdades estruturais postas pelo capitalismo colonialista, eu queria saber, Dani, quais medidas o seu mandato tem tomado junto a outros parlamentares progressistas. Eu acompanho vocês pelas redes e pelos grupos de WhatsApp do Ocupa Política, então eu sei que vocês estão trabalhando para caralho, e então eu queria que você citasse um ou dois exemplos de alguma das ações que vocês têm tomado aí, para quem está nos assistindo possa compreender as possibilidades de atuação nesse contexto a partir do parlamento, né? Porque a partir da luta popular autônoma na rua, que é de onde a gente vem, e aí continua, a gente vê que as pessoas estão fazendo grandes mobilizações. Mas aí pensando, porque a gente passou sobre a questão, né, de defesa do SUS, né, que também é atacado por esse governo, a crise econômica, né, como eu já disse, e teve também um debate público sobre a questão da renda básica emergencial, que, na verdade, há-se um novo debate agora das possibilidades de se ter uma renda básica universal, garantida a todas as pessoas. Eu queria que você falasse um pouquinho, exemplificasse uma ou duas medidas e discorresse um pouco sobre esse ponto da renda básica, para a gente já caminhar para o nosso encerramento desse papo maravilhoso, que, na verdade, eu queria que continuasse muito mais, porque eu estou gostando para caralho, viu, irmã? Muito bom, assim. Eu acho essencial, Dani, a gente fomentar isso, né? Porque os atravessamentos nos colocam muitas das vezes numa posição de reação, né? Aqui a gente está elaborando pensamento intelectual aí para juventude preta e outros cidadãos antirracistas se munirem, né, e direcionarem a sua ação. Então, é nessa linha que a gente segue. Então... Sim, com certeza. Vamos lá, né, Du? Acho que a gente está falando, sobretudo, né, quando fala dessas construções de narrativas, dessa retomada, né, ou como a Érica coloca muito bem, né, alternância de poder, quando a gente fala dessa chegada dos nossos lá, eu acho que a gente está falando sobre outros modos de vidas possíveis também, né? A gente não está ocupando, a longo prazo, a gente não está ocupando esse espaço para se adaptar a ele, mas para que ele se transforme de acordo com a nossa realidade. Então, a gente não está indo para o parlamento para ser moldado por ele, mas para fazer do parlamento um espaço efetivamente da casa do povo, né? Do espaço onde o povo consegue estar articulado e construir política pública. Então, eu vou partir, né, para responder muito rapidamente essa pergunta que você me fez.
das análises e do pensamento do Clóvis Moura. Ele coloca, né, ele é um sociólogo negro que trabalhou, né, muito, dedicou a vida, né, à construção da formulação do pensamento antirracista na academia e da luta negra nas bases de militância. Então, ele foi o que a gente chama de intelectual orgânico. Aí, Clóvis, ele dedicou boa parte da sua vida a estudar as formações de quilombos brasileiros, inclusive muito detalhadamente o Quilombo de Palmares, que é um dos mais conhecidos por nós. E aí ele coloca, depois de anos de pesquisa, que o movimento dos quilombos, o movimento pela luta, né, da liberdade negra, foi o primeiro movimento anticapitalista. Porque automaticamente, ao você lutar por uma condição de equidade humana, ou seja, você tem ali o que é a descrição de humanidade, e você tem ali uma hierarquia que alguns são mais e menos humanos, então, aqueles que são menos humanos, quando lutam por isso, eles são contrários a esse sistema, ou seja, o capitalismo não vai funcionar antirracista, não existe capitalismo verde, não existe liberalismo antirracista, não existe, porque o sistema capitalista ele é pautado na riqueza e privilégios de uma minoria frente à precarização da vida de uma maioria. Então, frente a isso, para tentar, né, muito resumidamente conseguir contribuir aí para essa pergunta que você fez, eu acredito que a gente está dentro desse espaço efetivamente para hackear e construir outros espaços possíveis. E aí, nesse momento de pandemia, tem duas certezas que estão colocadas na mesa. É um momento de muita tristeza, de muita tragédia, mas é um momento também de recomeços, né? É do caos que nasce a ordem, literalmente. Então, duas coisas que a gente pode constatar. Uma é que esse modo de vida é inconcebível. A pandemia ela é produto, o vírus, o coronavírus é produto desse modo de ser e existir capitalista. Então, não há como a gente voltar ao normal pós-pandemia, não é voltar ao que estava colocado, não tem como. Aquilo não era a normalidade. Então, isso é uma primeira lição que a gente já tirou da pandemia. A segunda é que o trabalho está na centralidade da sobrevivência humana. Ou seja, não é, como você mesmo disse, não é a economia que move a vida, é a vida que move a economia. Então, é o trabalho que produz, é o trabalho, como diria, né, nas melhores palavras também do Marx, se a classe trabalhadora produz, a ela tudo pertence. Então, se é as nossas mãos que produzem, é as nossas mãos também que precisa consumir. E aí, por que eu estou falando tudo isso? É que depois dessa pandemia, não vai dar mais para ser como era antes, e aquela normalidade não vai voltar. Então, a gente vai precisar se debruçar cada vez mais e mais em modos de produção e reprodução da vida humana, ou seja, produção enquanto trabalho, reprodução enquanto cuidado e criação dos mais novos pelos mais velhos, ou seja, esse modo de produção e reprodução vai precisar ser refeito. E aí a gente vai precisar entender como que dá para viver e sobreviver nesse mundo. E eu acho que isso que está em disputa, esse mundo pós-pandemia, acho que está em disputa, e nós, somos nós que temos condições reais dessa disputa. Porque o liberalismo entregou na mão do público, né? Tipo, o Estado não é lá essas coisas mundo afora, mas assim, chegou na hora que o coronavírus chegou, as empresas fizeram assim, toma que o filho é teu, e jogou para o Estado. Aí, dá um jeito aí nos leitos, diminui a fila, inventa teste, inventa respirador, faz o que for. E aí a gente viu ações como reestatização de serviços de saúde em vários países, essa necessidade de adoção de medidas coletivas. Então, o teu dinheiro não vai te salvar, meu amigo, não adianta, sabe? Não é só dinheiro, embora haja essa seletividade, a gente está vendo que a letalidade do vírus está maior para quem é mais precarizado, mas assim, amigo, teus milhões não vão te salvar no todo. Então, eu acho que é essa disputa que está colocado aí para o mundo pós-pandemia
E nós, que já estamos pensando nessa produção e reprodução de vida, em hackear esse sistema há muito tempo, que temos condições de estarmos lá na frente para conseguir fazer esse debate. A gente precisa reesperançar a nossa juventude e garantir que a gente paute esse mundo pós-pandemia. Total, Dani, perfeita. Dani, e no Twitch, as instituições democráticas brasileiras estão correndo risco, Dani? Eu acho que estão. Eu acho que estão e muito, assim, me preocupa muito ver o que eu estou vendo aqui no Rio em relação ao governo do Estado, ver o que está se transformando, né, as instituições em nível nacional, ver o aumento, né, da cara de pau dos fascistas em, com tranquilidade se colocarem, ver o aumento de movimentos monarquistas também, né? Enfim, você vê uma confluência de um discurso de ódio crescendo e se moldando que tem conotações fascistas muito grandes. E aí é como dizem os mais velhos, né? Fascismo não se dialoga, fascismo se destrói. Não existe diálogo. Tudo que a gente faz aqui dentro do campo da democracia liberal está em outros patamares. Para o patamar do fascismo é porrada nos fascistas, ou no melhor estilo Djonga, fogo nos jacistas. Fogo nos racistas. Dá para dizer que é a mesma coisa. Então, a gente sofre muito perigo e eu acho que cerrar fileiras na resistência democrática agora é muito importante. É óbvio que nós, principalmente nós do pessoal, temos memória. A gente não vai esquecer de maneira nenhuma quem são aqueles que venderam e rifaram os nossos direitos. Mas que a gente quer continuar tratando isso num campo de patamares que a gente já superou. A gente já superou e a democracia liberal é a maior defensora disso, e é por isso que a gente está vendo agora a Globo e várias outras empresas se levantarem em defesa da democracia, porque eles contaram essa história até aqui. E a história da democracia diz que a gente já superou crimes de ódio, estrutura de ódio dentro do Estado, para operar sobre minorias. Então, se a democracia liberal nos diz que nós já superamos isso, essas coisas não podem voltar mais. A gente não pode aceitar. Foi muito sangue, suor e lágrima que ficou para trás. Quantos morreram na ditadura? Quantos morreram na Europa também? Quantos morreram por regimes fascistas na África? Porque o fascismo da Europa ele cai para a África também. Estou vendo de modo muito incorreto uma galera jovem do movimento negro fazendo referência que fascismo matou na Europa, é coisa de europeu. É coisa de europeu, mas a gente já aprendeu que as tretas que eles arrumam lá, naquele continentezinho ovo deles, eles jogam para o mundo todo. Então, assim, é muita ingenuidade achar que o fascismo não tem nada a ver com o racismo e que o que aconteceu lá na Europa não impactou e não aumentou as mortes na África e nas Américas. Então, acho que nesse momento como disse o Marcelo Freixo, quem não é fascista é meu irmão e vamos embora. É fogo nos fascistas e no racista e vamos para a luta. E se tiver que ir para o pau, vamos embora. Bora, a gente nunca fugiu, né, Dani? Junho de 2013, estávamos lá, né, naquele corre, e se junho de 2020 tiver que ser, estaremos também. Eu defendo que não tem nada mais democrático, mais justo, assim, o trâmite de justiça do mundo, a justiça mais certa do mundo é 5 minutinhos de porrada de mão livre. 5 minutinhos de porrada de mão livre a gente resolve qualquer coisa. Quem tá certo vai bater mais e quem tá errado vai apanhar mais. É isso, é assim. A lei da rua que eu aprendi é essa e eu acho que essa é a estrutura de justiça mais honesta que tem. Se deixar o mundo resolver seu problema com 5 minutinhos na mão livre, a gente avança. Eu vou te garantir que o método dos moleques da favela funciona. Não tem problema. Eu fui criado nesse rolê também, na quebrada aqui. Eu moro numa região que chama Barreiro. Geralmente era assim mesmo, viu, Dani? 5 minutinhos de mão livre, vamos ver então quem é que resolve, como é que resolve esse rolê. E é isso, né? Porque, brincadeiras à parte, estamos chegando num tom, num clima na esfera pública tão tenso, a polarização
eu acho que eu acredito que a gente já superou a polarização. Nós vamos precisar inventar um outro termo, porque o negócio esticou de um jeito que não volta mais. Assim como o mundo pós-pandemia será outro, eu acredito que as relações políticas é isso. Pessoas do campo progressista como nós têm buscado restabelecer esses vínculos, criar processos colaborativos, como a gente está fazendo aqui, processos formativos para catapultar outras lideranças negras antes que elas sejam assassinadas pelo Estado. Isso é importante a gente frisar isso aqui. A gente precisa valorizar essas pessoas que estão entregando suas vidas enquanto elas estão vivas. A hora é agora, não é, né, esperar alguma tragédia, algum fatalismo acontecer. Isso, eu vejo que assim, nós vamos precisar, inclusive, reinventar termos, e eles vão surgir, Dani, só a partir das nossas práticas. E como a gente sabe, esse ano é o ano das incertas eleições municipais, e você, como atuação no Legislativo Estadual, Dani, mas que vem de uma luta e segue ligada de forma direta aos territórios, às pessoas, aos coletivos, a galera que faz o trampo na rua, os ambulantes. Eu queria que você falasse para a gente, na sua visão, para a gente encerrar, assim, quais são as agendas, 3 agendas que devem ser prioridade do campo progressista para a disputa municipal, assim, diante do cenário de pandemia, tudo muito federalizado, mas a gente sabe que é a partir das cidades que as mudanças acontecem, é a partir dos territórios, do chão da rua, da quebrada, né, onde a gente se criou. Queria saber quais são suas análises assim, de 3 agendas prioritárias que os projetos progressistas para o pleito municipal deveriam defender nesse contexto, Dani. Acho que é muito semelhante ao que a gente tem acumulado, e eu vejo esse acúmulo a nível nacional no pessoal, mas também, particularmente, né, eu acompanho mais aqui a nível estadual, que eu acho que é mais ou menos os mesmos critérios que a gente está usando para a própria a forma, né, de cumprir a quarentena e o isolamento social. A gente tem colocado ali, né, os direitos humanos, e aí, dentro dos direitos humanos, a gente está colocando o direito a uma casa, a um território não violado, a água potável, ao saneamento básico, ou seja, todas essas condições mínimas para a sobrevivência humana e tudo que já está aí colocado em legislação como direito, os próprios direitos estabelecidos na Constituição, acho que ali, né, a gente está colocando um primeiro bojo de direitos humanos. Uhum. O segundo é o direito à renda, né? Então, a renda emergencial, que a gente já tinha conversado um pouco antes, e outras políticas, né, de bolsa auxílio, entrega de leite, cestas básicas, tudo isso que está sendo feito, né, nesse momento, entra nessa questão de renda. Então, se você colocar isso, né, direitos humanos e renda como fundamentais para o cumprimento da quarentena, não há como cumprir quarentena no nosso país sem a garantia desses 2 marcadores. E aí eu acho que para 2020, daqui para frente, né, não só para 2020, mas daqui para frente, os nossos desafios eles vão estar pautados nesses dois alicerces. E aí eu acho que pensar a formulação para isso é o que a gente precisa hoje, porque a pandemia é o reflexo final do capitalismo que não conseguiu dar isso para todo mundo. Direito humano e direito ao trabalho são 2 direitos básicos da sobrevivência humana que o capitalismo não garantiu para todo mundo. O Estado brasileiro não garantiu isso. Então, qualquer coisa que a gente paute daqui para frente, principalmente daqui para frente, pós-pandemia, ela vai ter que ter essa centralidade. E aí, a gente está junto, o que você precisar, o que você quiser de aporte, do que a gente construiu, não só na campanha, mas também de política pública, nossos projetos, o acúmulo da nossa comissão de juventude, tudo está aí à disposição para você consultar também a nossa assessoria, o que quiser, para botar aí esse carro na rua e botar essa proposta para frente para fazer valer de verdade, porque eu acho que
É isso, a gente está pensando agora coisas para a condição da sobrevivência humana de um modo mais palatável e menos cruel e meritocrático do que é o colocado hoje. Nossa, irmã, só força. Fico muito feliz e satisfeito com essa ideia, com a sua disponibilidade, a sua entrega real, ponta firme nesse corre, muito me inspira e eu fico feliz de fato, viu, Dani? Saber que eu posso contar, eu e a Movimentação Juventude Negra Política, óbvio, a gente pode contar com você nesse processo de troca e fortalecimento, porque mais do que nunca esse contexto exige isso de nós, né? Eu acredito que quem não conseguir elaborar e se reinventar as capacidades humanas, a maior tecnologia social que a gente tem são as tecnologias humanas, né? Essa não há capitalismo que substitua, não há máquina milagrosa que troque, né? Então, acredito que nos reconectarmos enquanto esses seres pensantes, evocando nossa ancestralidade como arma e dispositivo principal para ocupar a política, que é algo que a gente vem fazendo há um tempo, é o caminho, assim, sabe, Dani? Acredito que o nosso papo foi bem proveitoso, muito inspirador, tenho certeza que muita gente que nos acompanhou e quem vai nos acompanhar, porque essa live vai continuar salva aqui no Facebook, vai estar no meu canal do YouTube também, e depois, se vocês quiserem, eu posso enviar pela nuvem, tá, Dani, para sua assessoria, se vocês precisarem de Ótimo, com certeza. material. E aí eu agradeço demais, Dani, só força, vamos seguir nesse caminho de colaboração, homens, mulheres pretas juntos, com um projeto político emancipador, com plataformas pela vida, antirracistas, e evocando aí o apoio dos aliados e aliadas brancos, antirracistas, esses apoios são muito bem-vindos. E a gente se encontra, Dani. Se você quiser deixar uma mensagem final para a galera, inspiradora aí, para quem está em dúvida ainda se a gente deve ocupar a política ou não, deixa seu salve aí e a gente se despede por aqui. Eu acho que é isso, Du. Eu podia falar várias coisas aqui, mas vou só fechar com uma frasezinha de um MC de funk que eu gosto muito, que é o MC Smith. Que ele Ah, fala, né? Tem uma música dele que ele coloca, né? Temente somente a Deus, não se trata de coragem, pois a nossa vida louca, nela estamos de passagem. Ninguém fica para semente, é nossa finalidade, deixar a família bem e as novinhas e os novinhos com saudade. É isso aí, né? Calma aí, o fluxo é esse. é isso, irmã, na pegada do funk, é isso, é isso. É nessa frequência do é assim que a gente vai seguir, Dani, assumindo as nossas identidades, a nossa herança cultural da quebrada periférica, o funk, o rap, grandes dispositivos, né, de fomentar a vida, né, grandes narrativas, enfim, de resgatar identidades. O rap e o funk sempre cumpriu esse papel. Só força, irmã. Beijo para você. Agradeço demais. E aqui, conte comigo para tudo, tá? Absolutamente tudo que eu puder colaborar aí nesse processo também, compartilhar algum saber, colaborar em alguma ação. Não hesite em me ligar, mandar um zap, manda um e-mail, manda qualquer coisa que se eu puder somar, eu tô na pista. Demorou? Tamo Com junto. certeza, tamo junto. Beijinho. Tchau, Du. Tchau, Helena. Tchau, Tonton. Tchau, todo mundo que acompanhou aí a live. Tamo Ai, junto. valeu. Galera, e vocês que estão aí nos comentários, brigadão. A gente vai continuar o debate agora lá no grupo do Facebook, Outro Futuro é a Gente que Faz. O link está na descrição do evento. Cola lá e a gente vai postar lá agora as indicações de conteúdo que a Dani fez. Ela falou do Clóvis Moura, obviamente ela citou um livro dele. Então, bora lá, vamos dialogar sobre o que vocês acharam. Mandar pergunta também, se vocês quiserem mandar mais perguntas, depois eu mando pro e-mail da Dani. E é isso, tamo junto, beijo para vocês. E amanhã a nossa live vai ser, excepcionalmente, às 19h30. Amanhã nós vamos receber o Douglas Belchior, que é um ativista político de São Paulo, pretão ponta firme, tá no Corre Emiliano.
Gente fina, né, Dani? Pois é. Amanhã o papo é com ele, 19h30, aqui também nas minhas redes, no Facebook. Cola na banca, manda pergunta, manda comentário, manda crítica também, que nós não temos medo de crítica. Vamos dialogar. O importante é que a gente restabeleça o diálogo nesses tempos onde o diálogo tem sido proibido, né, ameaçado. Então, agradeço demais vocês que colaram aí. E o papo aqui é longo mesmo, viu, gente? Porque quando o papo é bom, tem que cortar, não. É tipo um boteco. Da próxima vez nós vamos trazer, inclusive, um drinkzinho para acompanhar esse negócio. Então, beijo para vocês e até mais, galera. Valeu, Dani. Força para você, irmã.